E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula, vamos entender um pouquinho desse universo da análise multivariada, também conhecido como regressão múltipla. Se você vem estudando o CEP, se você conhece o controle de processos, você já deve ter estudado correlação, regressão e com isso vai facilitar muito para o seu entendimento. Se não estudou ainda, veja o curso completo de CEP na nossa página do Métodos, no curso Métodos. Então você vai ter a possibilidade de conhecer um pouco mais e se aprofundar nesse assunto tão maravilhoso. Vamos lá então? Vamos na prática ver como é que acontece, como é que é o procedimento. Pronto, aqui nós temos uma base de dados contendo o preço de um determinado imóvel, esses preços em reais, né? Área em metros quadrados, tempo de vida útil do imóvel, quantidade de quartos, quantidade de banheiros. Beleza. Aqui embaixo nós temos uma futura previsão com um cenário que nós vamos projetar. Em outras palavras, se acontecer um apartamento com essa metragem, com esse tempo de vida, essa quantidade de quartos e essa quantidade de banheiros, qual a estimativa de preço que nós iremos vender para esse imóvel? Então o que nós queremos fazer aqui é uma análise multivariada. Em outras palavras, eu quero saber quais dessas variáveis impactam no preço. E se impactam, eu quero que o computador consiga montar para a gente um modelo matemático capaz de fazer essa projeção. Muito usado, pouco conhecido. Por exemplo, o que pode impactar nas vendas da minha empresa? Será que o preço do meu produto é fator influenciador? Será que minha localização? Vocês vão perceber que fatores nominais, não numéricos, também podem influenciar. Nesse caso do apartamento, poente, nascente, são fatores que vão influenciar. Agora, o que vai acontecer? A gente vai ter que entender primeiro esse item, essa parte de análise multivariada, para poder avançar numa aula futura para o que nós chamamos de variáveis dummy. São as variáveis nominais que também impactam no processo. É um pouquinho diferente a ideia, mas tem que ter essa base, senão a gente não consegue. Então, será que o computador consegue montar para a gente esse modelo matemático capaz de permitir que a gente faça uma previsão com fundamento? Essa é a principal item, com fundamentos. Vamos ver como é que vai trabalhar, como é que vai ser feito essa movimentação. Para isso, eu vou pedir que vocês venham aqui na guia dados e verifiquem se o item análise de dados está habilitado no seu computador. Se tiver, ok. Se não tiver, vocês terão que vir aqui, ó, arquivo, opções. Aqui vocês vão vir em suplementos, no lado esquerdo. Dentro de suplementos, vocês vão usar a opção, ó, ir, que vai aparecer aqui embaixo. E em seguida vão ativar a ferramenta de análise, essa daqui, a pura, não é Visual Basic não. Quando vocês derem ok, ele vai habilitar esse item aqui. Primeira coisa que vocês têm que entender, uma variável y, uma variável a ser impactada por n variáveis x, possíveis impactantes. Então nós temos aqui, essa é a nossa variável, que a gente quer saber se é impactada por qual dessas daqui específico. Quais dessas impactam nessa? É isso que a gente quer saber. Variáveis impactantes possíveis, variáveis impactada. Entendeu? Vamos lá? Pronto. Como é que vai funcionar? Sem selecionar nada. Eu venho aqui em dados, análise de dados. Ele vai abrir uma janela. Essa janela que aparecer, eu vou vir aqui, ó, no item regressão, vou dar um ok. Então aqui nós temos essa janela onde a gente está visualizando uma variável y, que nós vamos pegar, que é aquela variável preço, com várias variáveis x. Nós vamos dessa vez levar o rótulo, levar o nome delas. Se a gente não levar, o computador vai chamar de x1, x2, x3, e assim vai ficar difícil quando você faz uma análise com várias variáveis, 8, 10, 15 variáveis para uma. Então, ó, intervalo y, aquela variável que você quer saber se é impactada pelo processo. Você vai clicar com o nome e os valores. Não leva a última linha, que é a última linha no cenário que a gente quer projetar. Voltei. Intervalo X. Vocês vão clicar e vão selecionar todos os nomes e todos os valores. Também não leva a última linha. Voltei. Ativei rótulo, já está ativado. E nível de confiança. Se vocês entendem de inferência, vocês vão ver que agora nós vamos tomar decisão, nós vamos gerar conclusões. E todo processo que você gera conclusão tem que ter um nível de confiabilidade, o que a gente chama de nível de confiança, que geralmente é usado no 95. Ou pode também falar alfa, o nível de significância, que geralmente é 5%, é o que completa o 100%. Então, se eu estou usando 95%, eu tenho 5% de alfa. O que seria nível de confiança é a chance que eu tenho de estar certo com aquela minha decisão. E alfa, a chance que eu tenho de errar
com a minha tomada de decisão. É do meu estudo está sendo feito com a garantia e com a chance de errar de 95,5, respectivamente. Não preciso pegar resíduos, que nós não vamos plotar nada, e pode deixar o resultado sair na nova planilha mesmo. Nós vamos ter um mundo de informações que agora a gente vai ter que analisar. Primeira coisa que eu quero que vocês analisem é enquadrar ajustado. Essa informação aqui, eu chamo a atenção para vocês, por quê? Ela vai dizer para vocês se vale a pena continuar ou não a investigação. O que é que ela está dizendo para a gente? Está dizendo que aquelas 4 variáveis juntas, essas 4, impactam em 66,8% da variação do preço. Significa o quê? Se o apartamento está valendo mais ou está valendo menos, quem é o responsável por isso? 66,8% da culpa vem daquelas 4 variáveis. Porém, não garante que as 4 são impactantes. Vamos deixar claro, esse 66 pode estar sendo gerado por 2, por 3, por uma só, não sabemos. Vamos ter que refinar um pouco mais nossas investigações. Mas ainda não é certo que todas são impactantes. A gente vai ter que fazer um pouco a mais. Essa parte de ANOVA a gente vai descartar, porque ela é mais uma parte para validação da parte teórica. Se eu tivesse feito os cálculos manualmente, nós iríamos encontrar 20,12. Eu teria que ir numa tabela, olhar graus de liberdade 4,34, comparar com F de significação. Então nós teríamos, aqui é mais um processo manual, a gente não usa manual, a gente faz tudo via máquina, a gente só faz interpretar e gerar conceitos. Aqui, uma das principais coisas que eu quero que vocês analisem, esses itens aqui embaixo. Estou chamando a atenção para eles. Toda tomada de decisão trabalha com valor P, também conhecido como P-valor. Muito atenção para isso, muito importante, hein? Eu vou passar ele para decimal para que a gente possa fazer uma comparação mais rápida, entender o processo mais rápido. Então, observem aqui comigo o que é que está acontecendo. Lembre o que é o valor P nesse caso. O valor P é a chance que eu tenho de errar se eu afirmar que essa variável é impactante. Então, por exemplo, se eu afirmar que a área é fator influenciador no preço, a chance que eu tenho de errar é de 0%. Na verdade não é zero, se a gente abrir decimais você vai ver que vai aparecer. Se eu falar que a idade, a chance é de 7%. Quarto, 81, banheiro, 85. Parou. Lembram quando vocês geraram a regressão? Qual foi o alfa e o nível de confiança que vocês usaram? 95 de confiança, logo um alfa de 5. Eu só posso errar no meu estudo até 5%. Então, dessas variáveis aqui, essas 3 aqui embaixo, eu não posso validar elas como sendo variáveis impactantes do processo. Observem, porque o valor P dela, se eu afirmar que idade é fator influenciador, a chance que eu tenho de errar é de 7%, quando na verdade eu só posso errar até 5%. Entenderam como é que funciona? Aqui, se vocês observarem, somente a variável área é fator influenciador. Além do mais, olhem o sinal, só o sinal do coeficiente positivo. Isso mostra que ela impacta de forma diretamente proporcional. Quanto maior for a área do imóvel, maior será esse preço. A quantidade de quartos, a quantidade de banheiro, o tempo dele não é fator influenciador para esses tipos de imóveis que vocês estão analisando aí na planilha abaixo. Então a gente analisa o impacto, se impacta a variável em uma outra Y específica. Pronto, já sei que somente a área para esse tipo de imóvel é fator influenciador. O que é que a gente vai fazer? Vamos rodar a regressão de novo. Porque, se vocês viram lá nas últimas aulas nossas, que a gente está sempre comentando, a parte de projeção, modelo matemático, a gente só pode estimar se a gente garantir primeiro que existe relacionamento entre as medidas. Se não ocorrer relacionamento, eu não posso fazer a previsão. Então aqui nesse caso, eu vou ter que voltar para a minha base, refazer dados, análise de dados, regressão, Y eu não preciso selecionar, e X eu vou selecionar apenas a variável área, que é aquela impactante. Mas se eu tivesse em 2, 3, eu selecionava as 2, 3. Voltei, vou deixar a rota em nível de confiança, vou dar um OK. Agora vamos ter que parar para analisar aqui de novo. Sempre é bom olhar novamente. Observe aqui, pessoal. Antes nós tínhamos quanto? 66. Eu tirei 3 variáveis e o valor foi para 65. Ou seja, aquelas 3 variáveis praticamente significantes dentro do nosso processo. Você está gastando investimentos, fazendo várias coisas em variáveis que não geram retorno algum para a sua base, para os seus dados, para a sua análise específica. Entenderam o que eu estou falando? Então repare,
Com isso daqui, eu já previ que aquelas três realmente não impactam no processo. Aí aqui eu venho agora buscar esses itens aqui embaixo, que estão sendo ditos aqui. Essa parte de coeficientes é o que eu quero que vocês deem uma atenção com calma. Eu vou tirar um pouquinho decimal, não quero trabalhar com muitos decimais, vou deixar só um decimal. Pronto, suficiente para a gente. O que isso aqui está dizendo? Olha o nosso modelo matemático. Ele está dizendo para a gente assim, a nossa previsão, a nossa projeção é feita através desse modelo. Vamos lembrar lá do nosso passado. Toda equação tem o quê? As variáveis e tem os coeficientes, que são aqueles números que multiplicam as variáveis. Então eu vou selecionar isso aqui, vou lá para a nossa base, vamos dar uma olhadinha aqui com calma e ver como é que funciona. Deixa eu pedir aqui para congelar esse painel, um segundinho, pronto, fica melhor para a gente ver. E vou mandar colar aqui, mas colar valor. Observe o que é que vai acontecer a partir de agora. Olha a nossa equação como vai ser. Preço, no ser Y, né, no caso, é igual a 728,43. Deixa eu tirar um pouquinho desse mais, 4, botar um decimal só. 728,4 vezes o preço da área daquele cenário. Como idade, quarto e banheiro não impacta, eles não vão entrar no nosso estudo, mais 137.605,90 centavos. Então, como é que ficaria? Igual esse valor vezes o cenário para a área, mais o valor do coeficiente, que é aquele termo independente que toda equação tem. Ou seja, o valor estimado para um imóvel nesse bairro, com essas características aqui, é girar em torno de 382 mil. Aí você me pergunta, Serra, exatamente? Não. A gente pode vir aqui, pessoal, se vocês virem aqui, na segunda regressão que vocês fizeram, vocês têm uma coisa chamada erro. Reparem, olha o erro que está aqui, 48.674. Vou copiar aqui embaixo para vocês verem melhor o que é que está acontecendo. Então, esse valorzinho aqui de cima, ele pode variar, esse menos o erro, esse mais o erro. Então, o nosso valor do imóvel, ele gira em torno dessa faixa de preço, 333 a 431 mil. Agora, por que eu não tenho 100% de certeza o valor exato? É muito difícil você fazer uma projeção pontual, provavelmente vai errar. Então, a gente sempre abre um intervalo. Você pode falar, poxa, mas o intervalo deu de 48 mil, quanto mais dados você pegar, menor será seu erro. Então, se eu tivesse uma amostra com mais informações, meu erro tende a ser uma coisa mais precisa, uma coisa menor. E aí você tem uma variação menor de amplitude de intervalo entre uma medida e outra. Porém, essa variação também, porque lembre, a nossa variável ela interfere em 65% na variação do preço. Existem os outros 35% que também estão impactando. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entenderam, pessoal? Aqui nós teríamos a mais a parte de elasticidade, que mostra exatamente o impacto de cada uma. E teremos também a parte de variável dummy, que vocês vão ver logo logo nas próximas aulas aqui no nosso canal Serra Vale Treinamentos Online. Ok? Um abraço, até mais e conte comigo.